A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero tratar de um assunto um pouco complexo. Quero trazer o esclarecimento de algumas dúvidas para os irmãos sobre a verdadeira tribo do profeta Samuel. Alguns dizem que o profeta Samuel não era da tribo de Levi. Ora, sabemos que o único sacerdote que não fora da tribo de Levi foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, porque ele não foi sacerdote segundo a ordem de Arão, mas ele foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque até então o sacerdócio araônico não existia. As tribos de Israel não existiam. Foi quando apareceu um homem que não tem nem genealogia. A Bíblia não fala quem foi seus pais. A Bíblia não mostra quem foi a sua descendência. Mas ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando passou a existir as tribos de Israel, a tribo que Deus escolheu para exercer o seu sacerdócio foi a tribo de Levi. Porém, essa ordem sacerdotal, ela não aceitaria que o sacerdote fosse rei da nação e nem que o rei fosse sacerdote. O sacerdote não poderia ser rei e nem o rei poderia ser sacerdote. Assim como foi o caso de Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler o texto que se encontra no livro do profeta Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Sabemos que os levitas, eles não são levitas pela nacionalidade, eles são levitas pela genealogia. Eles são levitas por causa de seus pais, que são da linhagem de Levi, não por causa do lugar em que eles nasceram. Porque Levi, a tribo de Levi, eles não tiveram uma terra para si. Quando Josué repartiu as terras para as tribos de Israel, ele disse que Levi não teria herança, mas a herança da tribo de Levi seria servir a Deus no sacerdócio, no serviço da tenda da congregação, no serviço do Senhor. Então, quando Josué repartiu as terras, algumas terras de cada tribo, ele passou para que ali os levitas habitassem, que foi o caso de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim. No livro do profeta Josué, no capítulo de número 21, em seu versículo de número 5, e aos outros filhos de Coate, o número 21 começa, as cidades da tribo de Levi, versículo 5, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Também no capítulo 20,
E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Então, havia levitas nas tribos de Efraim, que foi o caso da família de Eucana, que gerou Samuel, onde você vai encontrar na genealogia, no livro de 1 Crônicas, seu capítulo de número 6. Vamos dar uma olhada. 1 Crônicas, capítulo de número 6, do versículo 22 em diante. E os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Elcana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Amimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeruão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasnes, seu primogênito, e o segundo, Abias. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, vocês vão ver que Samuel teve 2 filhos, que foi Vasne e também Abias. Então, este Samuel, filho de Eucana, com Ana, que foi o sacerdote e profeta para o povo de Deus. Que Deus abençoe a vocês, que essa explicação ela possa esclarecer, tirar as dúvidas daqueles que já ouviram falar sobre ele ser da tribo de Efraim, sobre qual seria a verdadeira tribo de Samuel. Que essa explicação possa tirar a dúvida de todos vocês, em nome de Jesus.